Oração da manhã, o discípulo amado. Antes de tudo, respire fundo e se prepare para mergulhar numa manhã que será marcada pela presença poderosa de Deus. Se você já sentiu que está sozinho em sua caminhada, se algum dia achou que ninguém te entende, essa palavra é para você. E quero te pedir, logo no início, permaneça conosco até o fim desta mensagem, porque o que você vai ouvir pode mudar não apenas o seu dia, mas o seu destino eterno. E se sentir no coração, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. João, o discípulo amado. Entre todos os personagens bíblicos, ele é um dos que mais expressam intimidade com Jesus. Não por acaso, foi ele quem reclinou a cabeça no peito do mestre durante a última ceia. João 13:23. Gesto que vai muito além de um símbolo de carinho. Foi um retrato da confiança, da segurança e do amor profundo que João cultivava com Cristo. Mas será que essa relação nasceu espontaneamente? Ou será que João teve que passar por um caminho de transformação até se tornar esse discípulo íntimo? Quando Jesus o chamou, João era conhecido como um dos filhos do trovão, em Marcos 3:17, junto com seu irmão Tiago. Isso revela uma natureza impulsiva, talvez até explosiva. Imagine só, aquele que se tornaria o mais terno dos evangelistas era alguém com uma alma tempestuosa. Isso nos mostra que Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os disponíveis. João era imperfeito, mas estava disposto. E é isso que o Senhor espera de nós nessa manhã. Disponibilidade para sermos moldados. No versículo de João 12:24, Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João ouviu essas palavras do próprio Mestre. Ele viu, viveu e registrou os momentos mais íntimos da caminhada de Jesus. Mas ele também aprendeu que, para frutificar, era necessário morrer para si mesmo. João teve que abandonar a vaidade, o orgulho, a impulsividade. E o que nasceu no lugar disso? Um coração sensível, uma visão espiritual aguçada e a missão de revelar a divindade de Cristo ao mundo. O Evangelho de João é o único que começa com uma profundidade teológica impressionante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. João não está apenas contando uma história, ele está fazendo uma declaração celestial. Para ele, Jesus não é apenas o Messias humano, ele é o próprio Deus encarnado. Isso só foi possível porque João aprendeu a ver além do visível. E aqui está a primeira grande lição desta manhã. A intimidade com Cristo nos dá olhos espirituais para enxergar o invisível. Talvez hoje você acorde e só consiga ver dívidas, doenças, conflitos, rotina pesada, frustrações. Mas João nos ensina que quando você encosta sua alma no peito de Jesus, você começa a ouvir os batimentos do céu. Você aprende a ver o que Deus está fazendo, mesmo quando tudo parece estar parado. João viu o Cristo crucificado, mas também viu o Cristo ressuscitado. Ele foi até o túmulo vazio. Ele correu, ele viu e ele creu. João 20:8. Sua fé foi além da lógica, porque já estava alicerçada na intimidade. E é isso que o Espírito Santo quer produzir em você nesta manhã. Uma fé fundamentada, firme, gerada pela intimidade. Não é uma fé de eventos, mas de comunhão. João não precisou de sinais e maravilhas todos os dias. Ele já havia entendido que Jesus era o próprio milagre. E sabe qual foi o resultado dessa caminhada? João foi o único dos apóstolos que permaneceu aos pés da cruz. Todos fugiram, ele ficou. Isso é fidelidade, isso é amor, isso é coragem nascida da presença. Você está disposto a ser esse tipo de discípulo? Está pronto para abandonar a superficialidade e mergulhar em uma vida de profundidade espiritual? Então declare agora, em voz alta, mesmo que sussurrando: Senhor, quero ser íntimo de Ti.
Quero ver como João viu, quero permanecer como João permaneceu. Que esta oração seja seu grito nesta manhã. E lembre-se, este é apenas o começo. Ainda há muito a ser revelado sobre a jornada de João e como ela se conecta com a sua história. Na próxima parte, vamos mergulhar nos segredos da ilha de Patmos e entender por que Deus escolheu João para revelar os últimos dias. Sim, ele foi o autor do Apocalipse, e isso não foi por acaso. Por isso, ative o sininho, se inscreva no canal Raízes do Trono Eterno e não perca a continuação desta palavra. João ainda tem muito a nos ensinar. Você ainda está aí? Ótimo! Porque o que você vai ouvir agora pode ser um divisor de águas na sua jornada com Deus. Se na primeira parte conhecemos a intimidade de João com Jesus, agora vamos entender o que o tornava tão especial a ponto de ser escolhido para ver os segredos do fim dos tempos. A jornada de João é um convite para você perceber que Deus revela mistérios àqueles que não apenas o seguem, mas que também permanecem fiéis, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. João foi o único apóstolo que não morreu martirizado, apesar de ter sido perseguido duramente. A história cristã relata que ele foi lançado em um tonel de óleo fervente e sobreviveu. Isso não está nas Escrituras, mas sim em registros históricos dos primeiros cristãos. O que a Bíblia nos mostra com clareza é que João foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa e desolada no mar Egeu. Um lugar que aos olhos humanos seria o fim da linha, um ponto final. Mas para Deus, foi o local ideal para abrir o céu. Apocalipse 1, 9 e 10 nos conta: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava sozinho, exilado, velho e ainda assim sensível. Essa é uma das maiores lições espirituais que podemos extrair. A solidão não anula a presença de Deus. O isolamento pode ser a incubadora das maiores revelações divinas. Talvez você esteja passando por um Patmos pessoal, um momento em que tudo parece distante, seco, duro. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, João nos prova que é possível estar exilado e ainda assim cheio da glória de Deus. Ele não viu o céu na sinagoga, nem no templo em Jerusalém. Ele viu na rocha da aflição. Ele viu em meio ao silêncio. E viu porque estava em espírito. Essa expressão, em espírito, precisa entrar no seu coração hoje. João nos ensina que existem atmosferas que não são acessadas com o corpo, nem com a lógica, mas apenas pelo espírito. Só quem tem relacionamento pode acessar revelações. E Deus está buscando homens e mulheres assim, sensíveis no espírito, mesmo quando a carne sente dor. Gente que, mesmo sem aplausos, continua adorando. Mesmo sem palco, continua servindo. Mesmo sem visibilidade, continua fiel. Foi nesse estado que João recebeu o livro mais enigmático das Escrituras, o Apocalipse. E vamos deixar algo claro aqui. O Apocalipse não é um livro de medo, é um livro de esperança. É o encerramento de uma história de redenção. É o selo de que o mal será vencido e Cristo reinará. E por que Deus confiou isso a João? Porque ele não buscava glória, buscava presença. Ele não queria cargos, queria o Cordeiro. No capítulo 1, versículo 17, João diz: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Imagine isso. O mesmo Jesus que ele conheceu como homem, agora aparece glorificado. O João, que se deitou no peito do Jesus sofredor, agora está aos pés do Cristo glorioso. Isso fala de evolução espiritual. João cresceu. E você?
tem crescido em intimidade e maturidade. O que João viu em Patmos mudou tudo. Ele viu tronos, anjos, julgamentos, selos, trombetas, taças, mas acima de tudo, viu o Cordeiro no centro do trono. Isso deve nos ensinar que, em meio ao caos, Cristo está no controle. A mensagem do Apocalipse é clara: Jesus venceu, e quem está com ele também vencerá. Mas preste atenção agora. O mesmo João que escreveu o Evangelho do Amor também escreveu sobre os juízos do fim. Isso nos mostra equilíbrio espiritual, amor e verdade, graça e justiça. João não era só doce, era firme. Não era só amoroso, era profético. Deus está procurando adoradores assim, equilibrados, apaixonados, com discernimento. João tinha isso porque passou tempo com o Mestre. Ele aprendeu do coração de Deus. Talvez hoje você esteja sendo convidado para esse mesmo processo. Um chamado para aprofundar sua fé, para sair da superficialidade, para ser como João, alguém que mesmo em meio à perseguição diz: estou em espírito, estou pronto para ouvir o que o céu tem a dizer. Não ignore esse chamado. Hoje é dia de voltar ao lugar secreto, de voltar à presença, de buscar não apenas bênçãos, mas revelações. João nos mostrou que quem se aproxima do Cordeiro ouve os segredos do trono. E não termina aqui. Na próxima parte vamos mergulhar nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Porque Jesus começou revelando isso a João. O que essas cartas falam sobre a igreja de hoje e sobre o seu coração? Prepare-se, porque o que virá pode confrontar, consolar e incendiar a sua fé como nunca antes. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe agora. E claro, se ainda não se inscreveu no canal Raízes do Trono Eterno, faça isso agora mesmo. E ative o sininho, porque a próxima parte trará um novo nível de entendimento. Até lá, que o Espírito que revelou os céus a João te revele o coração de Deus hoje. A visão de João não foi apenas um vislumbre do futuro, foi uma convocação para a igreja despertar, para que os homens e mulheres de fé compreendam que o tempo está avançando e Deus ainda fala, como falou com João em Patmos. Agora chegou o momento de entender um dos pontos mais profundos dessa revelação: as cartas às 7 igrejas. 7 mensagens direcionadas não apenas para congregações locais da Ásia Menor, mas para o coração de cada crente, de cada geração, inclusive a nossa. Apocalipse capítulos 2 e 3 revelam algo extraordinário. Jesus anda entre os candeeiros, que simbolizam as igrejas. Ele observa, ele conhece as obras, ele repreende, consola, exorta. João escreve: conheço as tuas obras. Essa frase aparece repetidamente nas cartas. Isso nos mostra que Deus vê tudo. Ele vê o esforço, o amor, a perseverança, mas também vê a frieza, a tibieza, a falsidade, o abandono do primeiro amor. Não há nada escondido diante dos olhos daquele que é fogo consumidor. A igreja de Éfeso, por exemplo, é elogiada pela doutrina, mas repreendida por ter deixado o primeiro amor. Que lição poderosa! Podemos fazer tudo certo externamente, mas se o coração se esfriar, Deus sente. A de Esmirna, uma igreja pobre e perseguida, é chamada de rica. Deus não mede riqueza pela aparência, mas pela fé viva. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma dessas igrejas representa também fases espirituais pelas quais podemos passar. A carta à igreja de Laodiceia é talvez a mais impactante. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. AP 3:15-16. Dura palavra, mas é um alerta necessário. João, que havia se deitado no peito de Jesus, agora escreve sobre julgamento, urgência e arrependimento. Isso é evangelho completo, amor e verdade. E no meio dessas cartas, uma promessa se repete:
Ao que vencer, a recompensa é para quem permanece, para quem resiste, para quem não se curva, para quem mesmo em meio à pressão continua em pé. João sabia disso. Ele era um vencedor. Ele viu todos os outros apóstolos partirem como mártires. Ele ficou. E mesmo em idade avançada, não deixou a chama apagar. Que inspiração! Mas por que Deus escolheu João para entregar essas mensagens? Porque só quem ama profundamente pode repreender com autoridade. João era o discípulo do amor, mas também o profeta do Apocalipse. Isso nos mostra que intimidade gera autoridade espiritual. João não apenas falou de Deus, ele falou com Deus. Ele viu o que ninguém viu. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele escreveu o que poucos compreendem. Chegamos aqui ao clímax do episódio. João nos deixa um legado, um convite, um chamado para que sejamos sensíveis à voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase ecoa como um trovão silencioso. Deus está falando, mas será que estamos ouvindo? Neste momento da manhã, eu te pergunto com toda a seriedade, como está a sua vida espiritual? Você tem sido como Éfeso, agindo certo, mas com o coração distante? Como Sardes, com fama de viva, mas espiritualmente morta? Ou como Filadélfia, pequena, mas fiel? Essa avaliação não é para te condenar, mas para te despertar. Deus está procurando Joões, homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço da intimidade. E você está disposto a voltar ao primeiro amor, a deixar o Espírito Santo reacender aquilo que o mundo tentou apagar, disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo mesmo que seja em meio ao meu deserto, mesmo que eu esteja em Patmos? João termina o livro de Apocalipse com uma frase poderosa. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. AP 22:20. Ele ansiava pela volta de Cristo. Mesmo com tanta revelação, ele não se perdeu em detalhes. Ele permaneceu com o foco no Cordeiro. E agora é a sua vez. Sua vez de responder a esse chamado. Sua vez de dizer: Senhor, eu também quero te ver. Também quero andar contigo. Também quero ser encontrado fiel. Não é tarde demais. O mesmo Jesus que falou com João em Patmos está pronto para falar com você hoje. Por isso, eu te convido. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe agora com alguém. Envie no grupo da família, nos seus contatos, nas suas redes. Que mais pessoas sejam despertadas pela vida e pelos olhos espirituais de João. E se ainda não é inscrito no canal Raízes do Trono Eterno, aperte o botão de inscrição agora mesmo. Ative as notificações, porque no próximo episódio vamos nos aprofundar ainda mais, com um novo personagem, uma nova história, mas com o mesmo foco: te levar para perto do coração de Deus. João viu o céu se abrir, e você está pronto para ver também?